Qual sentido você tem dado para sua vida? Menina do céu, eu tô com essa frase ecoando na minha cabeça. Eu tô com uma aluna de mentoria agora individual e a gente tem conversado muito sobre qual que seria o propósito dela, o sentido de algumas coisas que ela precisa fazer. E aí me veio esse estalo pra gente conversar aqui sobre isso, porque eu acredito que em algum momento aí da sua vida você pode ter passado por isso, ou talvez seja esse seu momento, né, de estar passando por uma confusão em relação a essas coisas. Então bora conversar sobre isso? Bora pro vídeo? Coisa linda da minha vida, eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. Sim, eu quero saber qual sentido você tem dado para a sua vida. Eu fiz esses dias essa aula de mentoria, né, que eu tô te falando, e a gente tem discutido muito sobre isso, e vira e mexe surgem essas questões mais filosóficas, assim, durante as sessões, tanto de mentoria quanto de terapia, né, até porque a psicologia bebe diretamente de uma fonte filosófica, e eu gosto de filosofia, eu acho que ela dá uma clareza sobre um sentido de vida, sabe, que a gente precisa direcionar. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas hoje estão se destruindo porque o sentido que elas têm dado para a vida delas está em conquistas. E eu vou falar para você que eu adoro conquistas, tá? Eu adoro coisas materiais, eu não vou ser aqui hipócrita. Você olha na minha cara, você consegue perceber que eu adoro uma coisinha, né? Eu adoro uma comprinha, adoro um negocinho. Só que isso, e a filosofia fala muito sobre isso, os estoicos principalmente, não pode ser o fim. Isso precisa ser uma consequência do meio. Porque o fim precisa ser necessariamente quem você se torna no caminho da sua vida. Porque se toda a sua vida estiver direcionada para um objetivo, coisas que você consegue comprar, do tipo casa, carro, apartamento, essas coisas, quando você alcança isso, a sua vida perde completamente o sentido, porque o sentido da minha existência está em coisas. E a gente foi muito condicionada a isso, na verdade, né? A gente foi condicionada a depositar a nossa felicidade naquilo que a gente vai conquistar. E eu te confesso que essa é uma guerra na minha cabeça o tempo inteiro, porque assim, a gente pensa sobre isso, né? Ah, quando eu tiver um carro melhor, eu vou ser mais feliz. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Só que eu já fui uma pessoa que não tinha carro, que andava de ônibus. E eu acreditava que quando eu tivesse um carro, eu ia ser muito mais feliz. E assim, um carro facilita muito, essa é a verdade. Só que a felicidade, ela não tá necessariamente naquilo que você compra, mas naquilo que você constrói no seu dia a dia. Porque depois você começa a perceber que os problemas às vezes são os mesmos problemas familiares, as mesmas coisas. A diferença é que você tem um carro, que você não anda mais de ônibus, a diferença é essa. Mas aí vem outros problemas, vem IPVA, vem gasolina, vem trocar pneu, vem manutenção, problemas que antes você não tinha. E se você não tiver, de certa forma, preparado para lidar com esse ônus, né, com esse contra do bônus, que é ter um carro, às vezes você se frustra com isso. E aí vem aquelas ideias fantasiosas que a gente tem de quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz, e aí você percebe que às vezes aquele sonho que você tinha te trouxe mais problemas do que necessariamente aquilo que você não tinha naquele momento, sabe. Então eu tenho refletido muito sobre isso, trouxe essa conversa aqui pra gente dialogar e entender muito onde você tem colocado o sentido da sua vida. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar no final pra você, que é sobre alimentar o seu fogo, né, o fogo pra vida, como que eu, de certa forma, fiz pra voltar a ter prazer em relação à minha própria vida, porque é muito fácil a gente se perder, muito fácil a gente se perder. Não que conquistas não sejam importantes, só que o nosso são muito importantes, né, só que o nosso destino, ele não necessariamente caminha para o ter, ele caminha para o ser. E aí é que entra essa questão mais estoica e mais filosófica, né, da nossa conversa agora aqui, que é sobre quem eu tenho me tornado. Qual é o impacto que eu quero ter dentro da minha própria vida? Porque tal, como eu falei para minha aluna, né, talvez o propósito da vida dela e o propósito da sua, além do meu propósito também, é melhorar a nós mesmos, é sermos pessoas melhores, é sermos as pessoas mais altruístas, sabe, pessoas com uma compaixão maior pelos outros, pessoas que são mais preocupadas com o bem comum. Às vezes a gente precisa ter um senso de justiça maior, sabe, se desenvolver nessas outras áreas que às vezes a gente vai perdendo, porque a nossa natureza humana ela é egoísta. Naturalmente nós somos egoístas. Só que o sentido que você coloca na sua vida muda o seu jogo até quando a gente fala de investimento pessoal. Você entende que quanto mais energia você coloca na sua vida,
mais recompensas você tem. Quanto menos energia, menos recompensa. E aí, quando a gente pensa nesse ponto de vista de sentido, quando eu dou um sentido, uma direção para a minha vida, eu tenho um lugar para onde caminhar. E aí eu tenho necessariamente os passos que eu preciso dar para chegar naquele lugar que eu quero caminhar. E aí eu tenho uma direção, eu tenho uma rotina, eu tenho pontos para me desenvolver. E isso vai me dando solidez, vai trazendo solidez para minha vida. Eu não fico igual uma barata voadora, solta no mundo, sem destino, sem saber para onde vai. Porque o ser humano é direcionado por objetivos. A gente se direciona por objetivos e vai percorrendo esses objetivos, mesmo que a gente se sabote o tempo inteiro. Mesmo que você queira uma coisa, que você esteja hoje nadando contra a maré dessa coisa que você quer. Mesmo que hoje você queira emagrecer e não faça dieta nem atividade física, mas o objetivo é emagrecer. O objetivo é ser gostosa. Mas você entende que a gente sempre está se direcionando para algo? E às vezes esse algo, quando é algo muito palpável, assim, você alcança, aí que vem aquela frustração do tipo, caramba, eu achei que tudo ia ser diferente quando X coisa acontecesse. E aí você percebe que daqui a 2 meses, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 15 dias, daqui a 1 semana, tá tudo igual. Por quê? O sentido estava no lugar errado. E eu sei que a gente foi condicionada a colocar a nossa felicidade no quando, né? Quando eu tiver, quando eu conseguir e tal. Só que eu te convido a refletir sobre esse outro lado da moeda, sabe? Quem você tem se tornado dentro da sua própria vida? Quanto tempo faz que você está reclamando dos mesmos problemas? Quanto tempo faz que você está aceitando as mesmas coisas? Porque isso é sobre você. É sobre o quanto que você direciona a sua existência para melhorar. O quanto que você tem melhorado a sua vida. Viktor Frankl fala muito disso, né, que é um teórico da logoterapia. Ele fala que quando a gente tem um sentido, inclusive ele tem um livro muito bom que é o Em Busca do Sentido, que ele percebeu que... Como é que é o nome da galera que vai pra guerra? Os combatentes, aos soldados, né? Quando eles tinham um motivo para voltar para casa, a taxa de sobrevivência deles eram muito maiores, porque eles tinham uma família, tinha alguém esperando por eles, então eles resistiam muito mais. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Se eu não tenho sentido, eu me envolvo no piloto automático, eu vou embora e às vezes eu tô deprimida, eu tô apática, eu tô sem energia pra vida, porque assim, eu não sei nem por que eu tô acordando. Às vezes eu não tenho um objetivo nem material e nem existencial para viver. E aí existem pessoas que se afundam em processos depressivos grandiosíssimos, porque às vezes elas depositam a vida no externo e não olham para aquilo que verdadeiramente importa, que é no interno. Então o Victor fala que quando a gente tem um caminho, a gente suporta o como. Fica mais fácil você superar os desafios quando você olha lá para frente e você enxerga o lugar que você quer ir. Quando eu enxergo aquele objetivo final, eu consigo suportar, superar mais os desafios que se apresentam hoje. Porque caso contrário eu vou desistir. Qualquer coisa para mim eu não quero fazer, sabe? Qualquer coisa eu deixo de ler, eu deixo de me priorizar, eu deixo de me cuidar, porque aquilo não é algo visceral para mim. É algo que eu simplesmente estou fazendo sem um sentido e um significado. E eu falo muito isso no consultório, né, com as minhas pacientes. Quando a gente traz um sentido e um significado para as nossas ações, até as intervenções dentro do consultório em si melhoram. Porque daí eu vou enxergando esse sentido, eu vou dando um significado a partir do olhar do paciente, né, para essas questões, e a gente consegue ampliar a nossa visão e mudar o nosso comportamento. E quando a gente muda o comportamento, a gente tem resultado diferente também. E aí entra uma coisa que Aristóteles falava muito, que a felicidade ela não é um momento, ela é uma construção que a gente faz através do desenvolvimento das nossas virtudes. Aí você me pergunta, Tati, o que é virtude? Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu caderninho que eu anotei para você, tá? Virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Morais. Opa! Tá. Virtudes é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Justiça, temperança, fortaleza. Intelectual, sabedoria, social, solidariedade, fé, esperança, isso são virtudes. E aí, quando a gente fala sobre essas virtudes morais, justiça, temperança, compaixão, sabedoria, é sobre quem você vai se tornar no meio desse caminho. Então, eu, por exemplo, estou buscando ser mais sábia. Como que eu posso ser mais sábia?
eu me edifico através daquilo que eu ouço, eu me edifico através daquilo que eu leio, eu aprendo coisas, eu presto mais atenção em conversas, eu estou buscando aprender com as situações que acontecem na vida para que a gente não fique toda hora cometendo o mesmo erro. E aí isso vai fazendo com que a gente melhore e suba de degrau nessa escada do desenvolvimento dessas virtudes, porque no final não é sobre, tem autores que falam sobre isso, né, no final não é sobre o que você conquistou, mas sobre o impacto que você causou, e não é grandes impactos, talvez você não tenha um propósito grandioso de impactar grandes pessoas e uma nação inteira, mas talvez seja impactar seu colega de trabalho, impactar dentro da sua casa, impactar suas relações, estimular pessoas, incentivar pessoas, sabe? Às vezes está no micro e a gente está olhando para o macro. E aí é por isso que muita gente desanima, porque não tem dado esse sentido, não tem dado essa direção. Inclusive, eu falo muito sobre isso dentro do protagonismo. Clareza, direcionamento, que lugar é esse que você quer chegar? E antes de ter esse lugar que você quer chegar, que pessoa você quer se tornar? Quem é essa pessoa que alcança aquilo ali? Porque com certeza não é a pessoa que você é agora. Porque se fosse a pessoa que você é agora, você já tinha conquistado. Você concorda comigo? Porque às vezes para eu chegar em determinado nível de alguma coisa, eu preciso ter sabedoria, discernimento para lidar com coisas que antes ou hoje talvez você não consiga lidar. E quando você amplia sua mentalidade para isso, você começa a se enxergar de uma forma diferente. E aí as suas virtudes vão sendo colocadas a serviço seu, da sua própria melhoria. E aí você vai junto com isso conquistando as suas coisinhas, comprando seu carro novo, comprando sua casa, seu apartamento, né, fazendo o seu cuidado pessoal, fazendo seus tratamentos estéticos, porque isso também é muito importante, né, não vamos negligenciar. Comprando roupas melhores, se apresentando de uma forma melhor, mas tudo isso começa nesse sentido. Aí eu te pergunto, o sentido que você tem dado para sua existência, para sua vida, qual é? Porque tem muita gente esperando cair do céu, né? Tipo, ai, qual sentido tem a minha vida? Qual é o sentido que você vai dar para sua vida? Que lugar é esse? Quem que você quer se tornar? A partir daquilo que você aprendeu na sua vida, na sua infância, que te deixou marcas, talvez você tenha passado por coisas muito traumáticas na sua vida, né? Você aprendeu coisas. E dessas coisas que você aprendeu, o que você não quer repetir mais? Como que eu quero que essas coisas sejam diferentes na minha vida? E aí é que a gente começa a ter mais energia para ativar o nosso fogo, que é o vídeo que você vai assistir logo depois desse aqui, que eu vou deixar linkado aqui para você. Combinado? Combinado? Me conta. Faz sentido? Filosofei real aqui contigo agora, mas assim, faz sentido para você? Me conta que eu quero saber se esse vídeo fez sentido, né? Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo na descrição tem informações bem legais. Vou deixar o link do livro aqui para você também, do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, caso você queira. O nome do livro é Em Busca do Sentido. Caso você queira adquirir mais conhecimento, mais sabedoria em relação a isso, baixe gratuitamente o e-book do Adelson Gamonga, Hello Protagonista, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. E eu te vejo no Alimente Seu Fogo. Bora lá.